Olá pessoal, aqui quem fala é o Eric Lima e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre a passagem de parâmetros por endereço. Lembrando que na aula passada a gente viu tudo sobre ponteiros. A gente viu que uma variável, ela tem pelo menos três informações ali, ela tem o size of, que é o tamanho que ela gasta, ela tem o valor dela e ela tem o endereço. Já num ponteiro a gente tem quatro informações disponíveis, que é o tamanho dele, que vai ser sempre fixo, ou é 4 ou é 8 bytes, depende do ambiente que você está. Se você estiver numa máquina de 32 bits, é 4. Se for 64, vai ser 8, né? Claro, depende do compilador também que você está compilando, né? Então tem que usar todo um ambiente 64 bits se vocês quiserem, né? Aproveitar o máximo desse ambiente. O nosso ponteiro ele tem tamanho, ele tem o valor, que é o endereço de outra variável que ele guarda. Ele tem o valor apontado por, né? Então ele vai acessar o endereço dele, vai acessar o endereço da variável que ele guarda e vai resgatar o valor lá para a gente. E ele tem ali também o próprio endereço dele. Então ele tem quatro informações. A gente viu também a sintaxe dele, né? Como que funciona. E agora que a gente já sabe tudo sobre ponteiros, a gente vai voltar, né? Para a nossa aplicaçãozinha teste, eu vou setar ela como projeto ativo. Clique com o botão direito, selecione essa opção aqui. E agora, né, a gente vai corrigir aquele problema, né? Qual que era o problema? Ao rodar aqui, a gente colocava 10, né? Ele deveria ler o valor do 100 e salvar dentro do nosso V. Só que, como essa função recebe um parâmetro por cópia, ele vai alterar só na cópia, ele não vai modificar o nosso V, que é o original, tá? Agora que a gente sabe, né, sobre ponteiros, vai ficar bem fácil da gente resolver isso daqui. Então, para a gente resolver isso aqui inicialmente, a gente vai ter três etapas. A primeira etapa é transformar esse parâmetro, que é uma cópia, em um ponteiro, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, eu tenho que alterar o valor apontado pelo meu ponteiro. Então, lembra como é que faz isso? Coloco o asterisco na frente. Em seguida, eu tenho que mudar esse cara aqui também. Eu tenho que passar não o valor dele, e sim o endereço dele para o meu ponteiro. Feito isso, essa nossa função, ela na prática, ela dá dois retornos de função de parâmetro para a gente, tá? Ela vai dar um primeiro aqui no bool, que vai indicar se deu true ou falso ali, né? Se deu certo ou errado. A leitura do 100, tá? Ela se chama readInt e ela vai retornar um outro parâmetro por esse value, né? Ela vai retornar um valor ali por ele, né? Então, na prática, a gente tem uma função que vai dar dois retornos de função para a gente. Então, o ponteiro é muito útil nesse tipo de situação, quando você precisa fazer sua função dar vários retornos, né? Dar mais de um tipo de retorno ali de função, você pode ir passando vários ponteiros ali, tá? Se a gente rodar esse código aqui e colocar um valor qualquer aqui, a gente vai ver que agora o V está sendo modificado. Então, deu certo. Alcançamos o nosso objetivo, né? Esse tipo de passagem de parâmetros se chama passagem de parâmetros por endereço e esse, assim como cópia, é válido em ambas as linguagens. Então, ele é válido tanto na linguagem C quanto na linguagem C++. Tá legal? No entanto, ao trabalhar com passagem de parâmetros por endereço, a gente tem que tomar uns cuidados, né? Quais cuidados? Por exemplo, e se eu passasse um nullptr aqui? Tem um valor válido ali? Tem um endereço válido? Não tem, né? Crash, né? Vai dar pau. Então, quando você está passando ponteiros, você tem que tomar cuidado e fazer alguns tratamentos, como por exemplo, se value, tá? Diferente de, aliás, se for igual a nullptr, a gente já pode aqui, ó, retornar direto false, tá? Olha lá, invalid input, beleza, né? Uma outra forma de fazer isso aqui é só colocar assim, ó. Se não tem um valor válido, porque na prática vai acabar sendo zero, basicamente, ali o null, né? Quando você fizer o not, vai virar verdadeiro, né? E aí vai cair nesse if aqui.
Então também poderia ser feito dessa forma, tá? E com isso a gente trata, tá? Essa entrada, esse parâmetro que é um ponteiro, para não fazer operações em endereços que são inválidos de memória. Tá legal, pessoal? Bom, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai começar a entender um pouquinho sobre referências, tá? Mas a parte de referências, vocês vão ver que aí já é coisa só do C++. No C, a gente não vai ter essa parte ali de referências, tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e um forte abraço a todos.